Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos seguindo no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Estamos hoje a partir do verso 18. E aqui nós teremos uma história muito interessante porque é uma história que conta de duas vidas que de alguma maneira chegam a Jesus de histórias diferentes e que se misturam. E é algo muito interessante. Enquanto Jesus ainda falava, lembra que ele falava com quem? Com os discípulos de João Batista, aquela conversa sobre jejum, aquele entendimento todo. Nesse momento, veio o líder da sinagoga local e se ajoelhou diante dele. Sinagoga é a casa de oração. É onde pelo menos 10 homens judeus se reúnem para orar. Lá é ensinado a Bíblia, as Escrituras Sagradas, são feitos tempos de meditação ou de oração, porém não é templo. Nas Escrituras Sagradas, templo é o local onde Deus habita. E nesse momento, o templo era reconhecido como sendo aquele lá em Jerusalém. Então veio esse homem, o líder da sinagoga local, se ajoelhou diante de Jesus, que é algo extremamente incomum. Isso significava algo muito grandioso, um reconhecimento de que aquele homem ali, Jesus, era alguém muito especial. E então esse homem faz uma declaração que simplesmente significa: eu sei que você é o enviado por Deus para salvar o mundo. Porque esse homem fala o seguinte: minha filha acabou de morrer, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Esse reconhecimento de que Jesus podia ressuscitar uma criança morta era o reconhecimento de que ele é o Cristo, o Salvador, o Messias, porque somente o Messias pode fazer isso. E esse homem, como conhecedor das Escrituras que ele é, porque é o líder da sinagoga, ele sabia disso. Então ele declarou isso: eu sei que você é o Messias. E então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Opa, algo muito importante está acontecendo. Jesus se levanta e segue com esse homem. Nesse instante, e aqui entra, essa é a primeira história que segue com a gente. Começa uma segunda história que se mistura com essa. Uma história muito interessante. Veio uma mulher e ela estava há 12 anos com uma hemorragia, com um fluxo de sangue, como se fosse uma menstruação contínua. E ela se aproximou por trás de Jesus. Essa mulher, tendo esse fluxo contínuo, pela lei judaica, pela lei de Moisés, ela era considerada impura. E tudo que ela tocasse era considerado impuro. Então essa mulher não tinha vida social. Essa mulher já não estava excluída da sociedade. Fora a doença física, que já é uma desgraça, ela estava vivendo uma doença social. Mas ainda assim, ela resolveu entrar pela multidão. E olha o que ela fala aqui, que interessante. O que ela pensava. Ela se aproximou por trás dele e tocou na borda do manto. Por quê? Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. E aqui tem muita coisa interessante para a gente discutir. Vamos lá. Nos parece, olhando para esse texto, que ela achava que Jesus era tão poderoso que até da roupa dele saía poder. Não é isso que o texto está dizendo. Quando o texto fala aqui a borda do manto, a expressão hebraica para isso é tzitzit. Essa palavra em hebraico ela designa muitas coisas diferentes, como a borda do manto, que era uma coisa que os homens usavam, eram fios brancos e azuis, que significava a relação deles com o povo de Israel, a relação deles com o Deus. E significa também, por exemplo, asas. Significa os cantos do altar. Em geral, significa extremidades. E quando nós olhamos para essa expressão e nós vamos para o Antigo Testamento, lá no profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, pelo menos o último segundo a nossa organização, lá no capítulo 3, verso 20, fala que o Messias trará cura em suas tzitzit. Porém, talvez a sua Bíblia traduziu lá tzitzit como asas. Então, a gente não vê a conexão. Mas quando a gente olha para o hebraico, o que essa mulher estava pensando é que aquele homem ali, Jesus, era o Messias que trazia a cura na borda do seu manto. Então, quando ela foi e tocou naquele manto, ela não estava simplesmente pensando: esse homem é tão poderoso que até da roupa dele sai poder. Ela estava pensando: esse homem é o Messias prometido a Israel. E na borda do manto dele, naqueles fios azuis e brancos, ali existe cura. E se eu tocar, eu receberei a cura.
Então ela confiou, ela acreditou na profecia de Malaquias, ela acreditou nas escrituras sagradas e ela acreditou que aquele homem era o cumprimento dessas profecias. Tocou e foi curada. E então Jesus voltou, olhou para ela e disse: anime-se, a sua fé a curou. Fé aqui, novamente, como sempre é nas Escrituras, não é aquela energia interior, aquele pensamento positivo muito forte, é a confiança, é o acreditar. Ela confiou nas Escrituras, ela confiou que Jesus era o cumprimento das Escrituras, ela acreditou nisso. E ela foi curada como resultado dessa fé. E a partir daquele momento, a mulher ficou curada. Isso significava cura física, cura também da doença social, reintegração à vida, enfim, todos os benefícios que isso poderia trazer. Mas vamos lembrar que do lado de Jesus estava um homem com uma filha morta e a jornada segue. Então, quando Jesus chegou à casa desse homem, aquele líder da sinagoga, ele viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Naquele tempo era costume, como ainda é em muitos lugares hoje, que o funeral fosse um evento barulhento e extremamente honrado. Inclusive, pessoas iam aos funerais, às vezes eram pessoas contratadas para isso, para tocar música fúnebre com instrumentos, outras até para prestar homenagem ao morto, como uma forma de aquela comunidade como um todo prestar homenagem à família, prestar apoio. Jesus viu aquilo tudo, estava um tumulto e disse: saiam daqui, a menina não está morta, mas apenas dormindo. Essa expressão, dormindo, o sono, como se referindo à morte, era uma coisa usada por muita gente já naquela época e havia um entendimento muito forte por trás. Era que a morte não era definitiva. Nós veremos mais adiante ainda que existia uma certa divisão entre o povo de Israel, porque alguns não acreditavam na ressurreição e outros acreditavam. E os que acreditavam usavam a expressão sono, porque quem está dormindo, acorda. Então Jesus falou isso, ela está dormindo, ou seja, ela ressuscitará. Mas as pessoas que estavam ali riram dele. E depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Ou seja, ela acordou, ela ressuscitou. E essa notícia desse milagre se espalhou por toda aquela região. Aquela região onde era? Norte de Israel. Só recapitulando rapidinho, Jesus nasceu em Belém. E aí, depois que houve uma perseguição, crianças foram mortas, ele e sua família fugiram para o Egito. Depois que o perseguidor morreu, eles voltaram, mas foram morar no norte, em Nazaré. E mais tarde, Jesus sai de Nazaré, já ele adulto, se estabelece em Cafarnaum, na beira do Mar da Galileia, e é lá que esses eventos se desenrolam. E logo depois disso, desses eventos, Jesus saiu dali e 2 cegos foram gritando atrás dele: Filho de Davi, tem misericórdia. Filho de Davi. Essa expressão também significava o Messias. Apesar de que Davi tinha muitos descendentes, a expressão filho de Davi significava isso, o Messias. Então eles estavam também, olhem que mais um reconhecimento aqui de que Jesus é o Messias. Eles também reconheciam isso. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus então entrou em casa e recebeu os cegos dentro da casa. Eles se aproximaram e ele perguntou: vocês creem que eu posso fazê-los ver? Jesus queria que eles declarassem aquilo. E eles disseram: sim, Senhor. Então, ele tocou nos seus olhos e disse: seja feito conforme sua fé. Fé aqui novamente, confiança, acreditar. Ele fez com que eles expressassem com os seus lábios aquilo em que eles acreditavam, que ele é aquele que pode curar cegos. E também era conhecimento corrente nessa época que apenas o Salvador do mundo poderia fazer isso. E eles professaram isso. Ele falou: então seja feito conforme a confiança de vocês. E os olhos deles se abriram e eles puderam ver. E então Jesus deu uma dura nos 2. Ele advertiu eles severamente que não saíssem contando para os outros. O que eles fizeram? Contaram para todo mundo. Ficaram tão felizes que não obedeceram a Jesus. Jesus sempre deixou muito claro que ele não queria o reconhecimento público de um milagreiro. Aquele sinal que foi feito ali era apontando para que ele era o Messias. E ele não queria a bagunça que gera um milagreiro. Mas ainda assim, a notícia se espalhou e muita gente foi a Jesus. Então, quando esses 2 partiram, levaram a Jesus um homem que não conseguia falar. Por quê? Porque era endemoniado, possuído por demônio. Mateus aqui deixa muito claro que existem doenças que são de ordem física, natural. Esses homens que eram cegos,
como a mulher que tinha hemorragia. Mas existem doenças que são de ordem espiritual, de possessão demoníaca. Aqui era o caso. O homem não era fisicamente impedido de falar, mas era impedido por um demônio. Então Jesus expulsou o demônio e o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas e disseram: jamais aconteceu algo parecido em Israel. A coisa mais perto que eles tinham disso, e que não era algo parecido, foi lá no Antigo Testamento, quando o rei Davi, tocando harpa, ele afastou um demônio que estava influenciando e oprimindo o rei Saul. Foi o mais perto disso. Mas assim, chegar um homem, dar uma ordem, o demônio sair e o mudo falar, eles nunca tinham visto. E ficaram muito admirados. Mas os fariseus, contudo, não reconheceram o bem que vinha sobre eles e disseram: olha, ele expulsa esses demônios porque ele tem poder do príncipe dos demônios. Eles não conseguiam negar o fato que em Jesus havia muito poder. Então eles tinham que desviar esse foco para uma outra coisa e não reconhecer o óbvio, que toda boa dádiva vem do alto. Então eles disseram: olha, o poder dele para expulsar demônios vem dos próprios demônios, ou seja, algo que não faz o menor sentido, mas era uma maneira de tentar denegrir o que Jesus estava fazendo. Mais uma vez eles expressaram o que Jesus já falou antes, né? Por que eles sempre tinham maldade nas palavras em relação às coisas boas que ele fazia? Infelizmente, eles seguiram com isso, mas não todos. Nós veremos ainda que muitos desses fariseus se tornaram também discípulos de Jesus e tiveram um papel muito importante na história da igreja. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Aproveite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha para a plataforma indicar esse material para outras pessoas também, comente aqui abaixo sobre a sua experiência com a Bíblia e também compartilhe esse vídeo. Nosso canal tem muito mais material, todo o Evangelho de Mateus, desde o capítulo 1 até aqui, já tem vídeo também comentando cada um dos textos, você pode aproveitar também e ter o seu tempo aí com a nossa playlist do Evangelho de Mateus ou simplesmente vasculhando o canal e conhecendo os vídeos sobre os textos que lhe interessam. Muito obrigado por nos acompanhar, até a próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia.